esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus continuou dizendo a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bufetada no rosto, oferece também a outra face. Se alguém te tomar um manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar alguma coisa em troca. Então, a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai-vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é bondoso e compassivo. 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 Caríssimos irmãos e irmãs, depois de ouvirmos no domingo passado o evangelho que nos retratou 4 bem-aventuranças e 4 ai de vós, que numa tradução, como eu disse, quer dizer meus pêsames, o evangelho de hoje continua com Jesus trazendo alguns ensinamentos para aqueles que querem ser seus discípulos. Para que tudo isso aqui que nós ouvimos tenha sentido, a gente precisa primeiro olhar para a cruz. O crucificado viveu tudo isso que está aqui. Ele perdoou na cruz, ele não desviou de bufetadas, cuspiram nele, tiraram-lhe a veste, tudo aquilo que está escrito aqui, que parece que para nós é uma coisa
absurda se formos pensar conforme os nossos impulsos naturais. Jesus viveu tudinho na cruz, não reclamou, não abriu a boca, não amaldiçoou ninguém que estava condenando ele, rezou ainda pedindo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, para a gente entender esse evangelho, a gente precisa olhar para a cruz, não tem outro jeito, porque vejam, o que Jesus está ensinando aqui é algo que para nós precisa, primeiro, de uma maturidade humana muito grande e ao mesmo tempo de uma clareza que nós não somos regidos pelos nossos impulsos. Porque vejam, o evangelho todo é recomendando algo que não é tão simples assim. A primeira recomendação, que é uma novidade que nunca se tinha dito no evangelho, é: amai os vossos inimigos. Isso nunca tinha sido dito. Pelo contrário, era olho por olho, dente por dente. Se te fizeram mal, faça também. Se te fizerem algo de ruim, pague com a mesma moeda. E até então o mandamento era amar o próximo como a ti mesmo, ou como o próprio Deus ensinou. Mas agora, amar os vossos inimigos, isso é desafiador. Isso é tão desafiador que só se nós olharmos muito mais além dos nossos impulsos e começarmos a ser regidos por uma resposta de fé. Toda essa liturgia, ela vem nos mostrar que, sobretudo, nós não podemos ser regidos pelos nossos instintos, porque se for, nós não vamos viver nadinha do que está aqui. Pelo contrário, nós vamos rebater tudo, amaldiçoar, espraguejar, julgar, porque isso é o que está em nós. No entanto, dá para ser diferente se começarmos a amadurecer um pouco os nossos instintos. Na primeira leitura, há um episódio muito interessante. Nós temos Saul, que está perseguindo Davi. Ele tinha muito medo de perder o poder. Então, ele desce com um exército de 3.000 pessoas para exterminar Davi. A ideia é: eu vou matá-lo, porque ele vai me destronar, ele vai me tirar o poder. O que acontece na primeira leitura é que Davi encontra Saul dormindo, desprotegido. E naquela hora, se ele fosse agir pelo instinto humano, o que ele faria? Mataria. E qual é o instinto humano? Eu vou me proteger. Mas ele não fez isso. Ele disse ainda a Abissai, que estava com ele: nós não vamos matar um ungido de Deus. Eu vou ser fiel àquilo que na verdade eu tenho clareza, porque aquilo que eu fizer eu vou receber em dobro. Então eu não vou matá-lo. Eu não vou me vingar. Deixe que a própria lei natural resolva isso com ele. Só pegou a lança dele e disse para, depois que ele acordasse, para que ele mesmo viesse buscá-la. Ou seja, Davi deixou claro, de uma forma muito sábia, que não precisaria matar Saul para se proteger. Não agiu pelo instinto. Deu uma resposta a partir da sua fé. E ainda disse: estou sendo fiel ao Senhor, porque a mim Ele dará mais pela minha fidelidade. Depois, a gente ouvia, na segunda leitura, Paulo dizer do primeiro Adão, que pecou pela desobediência, um homem decaído, e o segundo Adão, que é Jesus Cristo, que foi obediente em tudo, inclusive não deixando transparecer toda a sua condição de revolta humana. Foi para a cruz, nos salvou exatamente como uma escolha e uma resposta de vida diante de tudo que fizeram com ele. Aí nós vamos para o Evangelho. No Evangelho, eu acho que vale a pena a gente tentar entender tudo aquilo que aqui está escrito.
Então, primeiro, ame os vossos inimigos. Amar os inimigos não quer dizer que você vai ter que tomar café com ele, tá? Não é isso que está escrito aqui. Como que eu amo um inimigo? Não amaldiçoando, rezando por ele, e mais do que isso, oferecendo-lhe aquilo que eu tenho. Porque se eu tenho alguém que não gosta de mim, se eu fizer a mesma coisa, eu vou estar, na verdade, mostrando que eu sou do mesmo jeito. Porque a gente só oferece aquilo que tem, não é verdade? Mas contra aqueles que são inimigos, que não gostam da gente, a gente precisa rezar por eles e abençoar. Porque à medida que eu abençoo e eu não amaldiçoo, eu estou agindo conforme o Evangelho. O impulso natural seria: amaldiçoe, se vinga, roga praga, xinga. Mas o que tem de novo nisso? O que tem de maturidade humana nisso? O que tem de fé em fazer aquilo que os outros fazem conosco? Absolutamente nada. Aí o que Jesus está dizendo: portanto, bendigam ou abençoe quem amaldiçoe vocês. E aí ele vai continuar dizendo: o que vocês desejam que vos façam, faça também ao outro, com gratuidade, com coração em paz. E aí ele vai dizer: amar, só quem ama a gente é muito fácil. Não existe renúncia nenhuma, porque me ama, eu amo, está tudo muito fácil. Mas amar quem me faz mal, quem me pirraça, quem me critica, aí já exige mais do que o impulso, exige uma maturidade de fé. Aí ele continua dizendo: até os pecadores amam quem ama eles. Isso tudo é muito fácil, todo mundo faz, né? Porque isso, na verdade, é a resposta natural, é o impulso. Me amou, eu amo; me odiou, eu odeio. Mas a virtude está: amar mesmo aqueles que não nos amam. E aí ele vai dizer: que recompensa você vai ter em emprestar para aquele que vai te devolver? Nenhuma. Ou seja, a gratuidade é o nosso limite de maturidade humana. E aí então Jesus continua: olha, vejam bem, amem os inimigos, façam o bem, emprestem sem esperar nenhuma coisa em troca. A vossa recompensa será muito maior, porque você superou o seu instinto e agiu a partir da dinâmica da fé. E vem uma recomendação final. Escutem bem. Portanto, sede misericordiosos, porque o vosso Pai é misericordioso. Não julgue para não ser julgado, não condene para não ser condenado. Aí a gente vai precisar entender que o movimento de Deus em toda a Sagrada Escritura é um movimento misericordioso. Se Ele fosse nos olhar em proporção das nossas culpas, como a gente cantava no Salmo, estaríamos perdidos. Ele é bondoso e compassivo, e nós precisamos também ser bondosos e compassivos. E isso a gente reza, inclusive, em várias orações nossas, que Jesus deixou para nós. Ele vai dizer lá no Pai Nosso: perdoem aqueles que te ofenderam, porque a medida do seu perdão será a medida com qual eu vou te perdoar. Mas Deus é muito maior do que nossos sentimentos. Deus é muito maior do que as nossas mazelas. E aí, o grande convite dessa liturgia é nós começarmos a olhar o outro com os olhos de Deus. O que é muito difícil para nós, porque nós somos muitas vezes rotuladores, a gente é cheio de preconceitos, a gente muitas vezes conhece o outro por aquilo que falam dele e não por aquilo que ele é. E aí, gente, a gente vai trazendo em nós um tanto de elementos
que na verdade vai nos fazendo juízes dos outros, vai nos fazendo cheio de futriquinhas. Mas aí, o que acontece aqui? Jesus nos chama a ter os olhos de Deus. Vou dar um exemplo muito simples. O olhar materno. O olhar materno tem muito da matriz de misericórdia. Que o que acontece? Inclusive a misericórdia acontece diante da nossa miséria, e a gente vê uma proximidade na misericórdia a partir da mãe. Porque a mãe, ela gera no ventre. O ventre é o lugar da compaixão. E para a mãe, o filho pode ser o mais maravilhoso ou o pior de todos. Ela vai olhar vendo o que ele tem de bom. É assim. A mãe, a maternidade, ela tem essa característica de misericórdia. O filho pode ser o pior do mundo. Ele pode ter 20 defeitos e uma única qualidade. A mãe vai dizer, mas ele tem uma qualidade. Por quê? Porque esse é o jeito de Deus agir. E Ele colocou um pouquinho dessa ternura na mãe. Portanto, a gente precisa entender que nas nossas relações humanas, mais do que o nosso instinto, a gente precisa aprender a ter essa ternura materna. Olhar os outros a partir dos olhos de Deus. E não se sentir no direito de julgar, de jogar pedra, de condenar ninguém e nem de reter o perdão. Porque vejam, reter o perdão não faz mal ao outro, faz mal só a você, que passa uma vida inteira ressentindo, sofrendo, sonhando com a pessoa, lembrando dela o tempo inteiro, e ela não está nem sabendo de todo esse ranço. Então vejam, não retenham o perdão, não julguem, não condenem, porque com a mesma medida nós também seremos medidos. E aí no fim ainda vai dizer, vocês precisam entender que é uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, que vai ser colocada no vosso colo. Então perdoem, amem, não guardem ódio, ressentimento, não condena, não perca tempo falando dos outros. Vamos na verdade fazer o bem, ter os óculos de Deus, porque assim nós vamos ser diferentes de muita gente que só tem a oferecer maldade, vingança, ódio, ressentimento. Isso todo mundo faz. Nós temos que ser diferentes. E a diferença está assumirmos essa bondade que Jesus nos mostra na cruz. Não é fácil não. Não é. Mas é agir a partir da inspiração da fé e não a partir dos nossos instintos. Que Deus nos abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.